Bom dia, crianças! Tudo joinha? Hoje é dia 10 de setembro, quinta-feira. Olha a frase do dia que a professora Ana Paula separou para vocês. Não coloque limite em teus sonhos, coloque fé. É isso mesmo. Nós iremos estudar hoje a apostila de ciências das páginas 216 até a página 221. Vamos lá? Página 216. Lembram que na semana passada nós estudamos, né? Sobre desmoronamento, deslizamento, que nós temos os agentes, não é verdade? Da defesa civil, que vê áreas de risco, inclusive o Rian e o Pietro, parabéns para os dois, que fizeram o que, crianças? Eles gravaram um vídeo fazendo a experiência, né? Com um montinho de terra jogando água, onde nós podemos compreender o deslizamento quando tem uma grande quantidade de chuva. E aí, para evitar esses desmoronamentos, nós aprendemos o quê? Que nós podemos usar, crianças, lonas plásticas. Nós também podemos evitar construindo canaletas para escoamento de água. Nós também podemos fazer muros de arrimos, não é verdade? Cortar os terrenos em níveis, que são aquelas escadinhas, parecem escadinhas, não é verdade? E assim nós podemos evitar os desmoronamentos, os deslizamentos. Na página 216, vocês irão colocar a data aqui, tá joia? Hoje é dia, vamos lá. Hoje é dia 10, do 9 de 2020. Pronto, coloca a data aí e vamos começar a nossa atividade. Cobrir o solo com uma lona ajuda a conter um desmoronamento? Que tal fazermos testes e desvendar este problema? Vamos lá? Usem uma mistura de areia com terra. Quem tem areia pode misturar, quem não tiver não tem problema, tá? Faz só com terra mesmo ou só com areia. Com areia é mais difícil. Como a que vocês fizeram na página 213, aquela da semana passada. Façam 2 mini montanhas do mesmo tamanho, utilizando essa mesma mistura de terra e areia. Cubram somente uma delas, uma das mini montanhas, com uma lona, um plástico. Utilize regadores, porque o regador, ele imita a chuva, as gotas de chuva. Por exemplo, a gente joga só um copo d'água assim, só cai um jato. O regador não. Olhem aqui, ó, o regador imita uma chuva certinho. Utilize regadores para simular chuvas fortes, caindo sobre elas. Posicionem cada um dos regadores aproximadamente na mesma altura de cada uma. Por quê? Para simulação ficar igual nas duas situações. Olha aqui, uma mini montanha sem cobertura de lona e essa coberta de lona. Olha, parece a Yasmin, né, gente, da nossa sala. Vamos lá. E aí, com o regador, jogando direto na mini montanha e aqui o regador jogando água, caindo primeiro na lona plástica. O que vocês acham? O que vai acontecer? Neste caso aqui do menino, sem a lona plástica, a água vai cair, vai ter o que, crianças? Um deslizamento de terra, não é verdade? O lugar vai ficar úmido, mole, molhado e a terra escoa. E neste caso aqui, a água, ela escoa pela lona, não é verdade? Sem derrubar ou desmoronar o morrinho de terra, a mini montanha. Vamos lá. Por que não cobrimos as 2 mini montanhas com lona? Não dá para cobrir as duas, senão não dá para fazer o teste com e sem. Não é verdade, a lona? Porque os 2 regadores têm que estar aproximadamente na mesma altura das duas. Por que eles têm que deixar praticamente na mesma altura? Para que o teste seja igual nas duas situações, não é verdade? Próximo. Página, nós fizemos 216, página 217. Vamos lá, crianças, prestem muita atenção. Data aqui.
E aí eles fizeram um relatório do que aconteceu e nós vamos completar este relatório, ok? Ajude a terminar o relatório que algumas crianças começaram a fazer. Depois faça mais um desenho para ilustrar o que aconteceu com a mini montanha coberta com lona. Aqui nós vamos fazer o desenho da mini montanha com lona. Ok? Vamos lá. Problema investigado. Usar lona plástica ajuda a conter um desmoronamento de terra? E aí, a lona plástica ajuda a conter? Vamos ver. O que fizemos? Simulamos a chuva caindo em montanhas. Primeiro, o que foi feito? Deixa eu só diminuir o tamanho aqui, crianças. Fizemos duas, não é verdade? Duas montanhas. Do mesmo tamanho. Na verdade, aqui são duas mini montanhas, né, gente? Não são montanhas. Duas mini montanhas, muito bem. Do mesmo tamanho, ok? Maravilha. Depois que fizeram as duas mini montanhas, o que eles fizeram? Molhamos cada uma delas, né? Depois nós não molhamos cada uma delas, não é verdade? Com regadores. Molhamos cada uma delas com regador de água. Pronto. O que observamos? Constatamos que na mini montanha sem a lona plástica, então vamos falar o que aconteceu com a mini montanha sem a lona plástica. Constatamos que na mini montanha sem lona plástica ocorreu um desmoronamento. Desmoronamento de terra, vírgula. Deslizando a terra para baixo. Ponto final. Ok, crianças? Na mini montanha coberta com lona, agora é a que foi coberta com lona. Isso não aconteceu. Então, o que aconteceu aqui na de cima, na mini montanha coberta com lona, isso não aconteceu. Ponto. O que concluímos? Depois de termos discutidos, concluímos que, crianças, cobrir com lona um morro pode contribuir. Se a gente cobrir uma montanha com a lona, nós podemos contribuir
Contribuir, acho que não. Nós podemos evitar, não é verdade? Nós podemos evitar tracinho. Nós podemos evitar deslizamentos provocados por chuvas fortes. Pronto, crianças, terminamos esta página, ok? Então, vamos ler novamente, ó. Problema investigado. Usar lona plástica ajuda a conter um desmoronamento de terra? Vamos ver. O que nós fizemos? Simulamos a chuva caindo em montanhas. Primeiro, nós fizemos 2 mini montanhas do mesmo tamanho. Depois, nós molhamos cada uma delas com um regador de água. O que observamos? Constatamos que, na mini montanha sem lona plástica, ocorreu um desmoronamento de terra, deslizando a terra para baixo. Na mini montanha coberta com lona, isso não aconteceu. O que concluímos? Depois de termos discutido, concluímos que cobrir com lona um morro pode evitar deslizamentos provocados por chuvas fortes. Legal, né? E aqui o que nós vamos fazer? Aqui fizemos o desenho da mini montanha sem a lona. Aí vem a chuva, olha aqui, fazendo deslizar, ó. A montanha para baixo, tá vendo? Transportada montanha abaixo. Neste caso aqui, já não. Nós vamos fazer uma mini montanha, tá joia? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Nós vamos fazer uma mini montanha com a lona plástica. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer de marronzinho, né, criança? Então, aqui a gente vai fazer a montanha. Ok? Aí, depois nós vamos fazer uma chuva. Deixa eu fazer uma chuvazinha aqui. Vocês vão fazer do jeito de vocês, tá? Olha a chuva. E aqui eu vou fazer mais clarinho a lona. A lona, que cor que é a lona? Eu vou fazer a lona de preto. Aqui é a lona, né? Beleza? E aqui a água, meus amores. Escorrendo pela lona, ó, e descendo, ó, sem causar os desmoronamentos, ok? O meu ficou feio porque eu fiz pelo computador, tá? Eu sei que o de vocês vai ficar muito mais bonito. Próxima página, água, solo e erosão. Prestem atenção. Nessa atividade aqui, está falando dos tipos de solo. E vamos aprender o que é erosão. Vamos agora pensar o que poderia ser esta palavra. Você já ouviu falar em erosão? Grifem aí, crianças, essa palavrinha, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Tá muito grande. Vamos lá, então. Você já ouviu falar nesta palavra, erosão? Sabe o que ela significa? Dizemos que a erosão é quando materiais da superfície terrestre são removidos ou transportados. Como você viu nas atividades da mini montanha, entendeu? Quando, então, uma parte da superfície terrestre do solo é removido, levado embora. Ocorre a erosão. Quando chove muito, parte da água da chuva penetra lá na terra, no solo, mas outra parte acaba fazendo escorrer sobre ele. Em uma montanha, quanto mais íngreme for sua encosta, mais rápido e com mais força a água vai escorrer, arrastando com ela partículas da terra. É a água promovendo a erosão do solo. Olha aqui, a erosão do solo. Além da água, existem outros agentes que causam erosão. O vento forte, por exemplo,
também é um causador de erosão. Mas todo esse efeito pode ser diminuído. Sabe como, crianças? Quando uma montanha possui curvas de nível, olha aqui, curvas de nível, vocês vão ver aí nessa foto embaixo. A força da água que escorre, ela é reduzida. Deste modo, a erosão causada pela água será menor. É por isso que são feitas curvas de nível nas áreas das encostas. Antes de construções de casa, de edifícios, na beira das rodovias, nas plantações. Fazer curva de nível significa, portanto, diminuir o risco de desmoronamento. Olha aqui nessa plantação. Professor, o que é curva de nível? Eles fazem, meus amores, como se fosse uma escadinha para a água escoar. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a curva de nível? Está bem nesse localzinho aí. Deixa eu só ver isso aqui. Sabia que era por isso. Olha aqui a curva de nível. Essa parte é uma curva de nível. Tá vendo? Aí, quando chove, a água escorre por estes caminhozinhos aqui. O pessoal fala, a minha avó falava, esse trieiro. Parece uma trilha, tá vendo? A água escorre por aqui. Não levando, né, as partes que as árvores aqui, as plantações precisam absorver do solo, ok? Olha as curvas de níveis aqui, tá vendo? Isso daqui é chamado de curva de nível. Maravilhoso, crianças. Entenderam o que é a curva de nível? Próxima página. Vamos lá. Ó, tem uma ocorrida aqui. Vamos ver. Leia essa história em quadrinhos. Vamos lá. E desvende. Antes de plantar, o que os agricultores fizeram no terreno? Pensa aí. Jojó convidou o seu amigo Anésio para um passeio pela fazenda onde vive. Olha lá. Eu gostaria de fazer uma plantação em toda esta área. Vá devagar, Jojó. É preciso tomar cuidado com a erosão. Primeiro você tem que fazer... O que tem que fazer, crianças, que nós aprendemos? Curvas. Eita. Primeiro você tem que fazer o quê? Curvas. Curvas de nível, ok? Vou pintar de vermelho aqui para vocês enxergarem bem melhor. E aqui eu vou dar um enter também para caber aqui, ó. Maravilha, criança? Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Primeiro você precisa fazer curva de nível. Jojó seguiu o conselho de seu Anésio. Depois arou e adubou o solo. Por último, plantou as sementes. Olha aqui a curva de nível, tá vendo? Quando a chuva vem, não leva, né, os nutrientes que a plantação precisa. A água escorre por aqui, ó. Vai escorrendo, escorrendo, escorrendo e vai embora. Sem degradar ou causar erosão na terra, no solo. Vamos lá. Como o conselho de seu Anésio ajuda a diminuir os efeitos da erosão causada pela chuva? E aí, o conselho do seu Anésio ajuda mesmo? Foi um bom conselho? O que vocês acham? Vocês acham que o conselho do seu Anésio valeu a pena? Foi um bom conselho? Como que o conselho do seu Anésio ajuda a diminuir os efeitos da erosão causada pela chuva? As curvas, vamos lá, as curvas de ajuda, ó, as curvas de nível ajuda a água da chuva a escoar, ela vai escoando. Eita, que coisa. A
curva de nível ajuda a água a escoar aqui embaixo. Ajuda a água a escoar rapidamente, vírgula, diminuindo a erosão no solo, ok? Então, a curva de nível ajuda a água a escoar. A água da chuva vai escoando, ajuda a água a escoar rapidamente, diminuindo a erosão no solo. Aí que está falando, no caderno faça a continuação da história de Jojo e seu Anésio. Na sua história, represente o que aconteceu durante um período de chuvas fortes. Então, tipo assim, vocês vão colocar no caderno, só que não precisa fazer, tá, gente? Nós vamos fazer mais uma página, mas quem quiser fazer, pode. Vocês podem fazer um desenho da plantação do Jojo, tá joia? E com aquela chuva forte e água escoando pelas curvas de nível, tá joia? Eu quero que todos façam, né? Não precisa fazer, sim. Vamos fazer. Próxima página, vamos lá. Olha que interessante a mini montanha, que interessante. Alguns alunos fizeram testes para verificar se os efeitos da erosão podem ser reduzidos com a curva de nível. Junte alguns amigos e façam como eles. Olha aqui o que eles fizeram. Pena que a gente não tá na escola para fazer, né? 2 mini montanhas do mesmo tamanho. Em uma das mini montanhas fizeram o que, crianças? Olha aqui. Curvas de nível, ok? E com o regador eles foram jogando a água. Agora converse com os colegas e registre o que aconteceu. Qual das 2 mini montanhas desmanchou mais lentamente? É claro que as duas vão desmanchar. Com muita chuva, as duas vão desmanchar. Mas uma desmanchou mais rápido e a outra desmanchou mais devagar. Qual das 2 mini montanhas desmanchou mais devagar ou mais lentamente? Claro, né? A mini montanha com curva de nível desmanchou lentamente, não é verdade? Por quê? Pois diminuiu a erosão no solo. Então, assim, a curva de nível, ela diminui a erosão, entendeu? A água vai escorrendo, então demora mais para ela causar danos, não é verdade? Na sua opinião, por que que isso aconteceu, criança? Na sua opinião, por que que com a curva de nível diminui? A curva de nível, criança, prestem muita atenção, diminui a velocidade de escoamento da água. Então, por exemplo, a água ela não escorre, ela não vai escoando muito rápido, ela vai mais lenta, ela diminui a velocidade de escoamento da água, ok? Então, fica mais fácil. Maravilha? Página 221. Vamos lá. Estamos acabando a nossa aula, criança. Vamos escrever o relatório. Problema investigado. Se os efeitos da erosão... Vamos lá, deixa eu só colocar letra. Acho que isso mesmo.
Se os efeitos da erosão podem ser reduzidos com a curva de nível, vamos ver, será que pode ser diminuído? O que fizemos? De novo. Então, o que foi que nós fizemos? Fizemos duas mini montanhas. Vírgula. Uma com curva de nível e outra sem. Maravilha? Então, nós fizemos isso. O que é que nós observamos? O que observamos? Observamos... Não. Já falando, o que observamos? A mini montanha com curva de nível sofre menos com a erosão. Então, assim, a mini montanha com curva de nível, ela sofre menos com a erosão, pois a água escoa com facilidade. A água tem por onde escoar. Maravilha? Então, vamos lá. O que nós concluímos? O que foi concluído? Que a curva de... Nós concluímos que a curva de nível é uma boa opção, né, crianças? A curva de nível é uma boa opção para diminuir a erosão. Maravilha? Vamos lá. As crianças estão conversando sobre as... Ah, não, vamos ler aqui mais uma vez como ficou o nosso relatório. Problema investigado. Se os efeitos da erosão podem ser reduzidos com curva de nível. O que fizemos? Fizemos duas mini montanhas. Uma com curva de nível e outra sem. O que nós observamos? A mini montanha com curva de nível sofre menos com a erosão, pois a água escoa com facilidade. O que concluímos? Que a curva de nível é uma boa opção para diminuir a erosão. Ficou muito bom, né, crianças? Eu gostei. Vamos lá, então? As crianças estão conversando sobre a atividade que acabaram de fazer. Associe cada fala com um dos termos abaixo. Resultado, hipótese, teste experimental. Então, primeiro nós temos uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma ideia para a gente testar. É um teste experimental, quando nós colocamos essa ideia em prática para ver. E depois nós temos o resultado dessa ideia colocada em prática. Vamos ver qual é qual. Maravilha, crianças? De início, vamos lá. Achávamos que as mini montanhas com e sem curva de nível seriam afetadas da mesma forma pela água. Então, achava que com curva de nível, sem curva de nível, ia ser a mesma coisa. Isso daí é um resultado, isso foi uma hipótese ou um teste. Agora, olha aqui, ó. Usando um regador, simulamos o efeito da chuva em duas mini montanhas. Uma com curva de nível, outra sem. Então, aqui eles fizeram o quê? O teste, eles testaram. Então, aqui é o teste. Maravilha. Observamos que a chuva simulada afeta mais uma mini montanha do que a outra. Ah, então, o que foi observado foi o resultado. Olha aqui foi o resultado. Então, aqui de início, quando eles achavam, era a hipótese, a ideia. Maravilha. Então, essas são as ligações. E acabamos, ok, crianças?
O que é que nós vamos fazer no caderno, então? Nós vamos desenhar a plantação do Jojó, tá joia? Da página 219, sendo afetada pela chuva, só que a plantação dele tem curva de nível, então nós vamos fazer a água escoando pelas curvas de nível, sem afetar drasticamente a sua plantação, tá joia? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus.